implementação e simulação de circuitos lógicos. Bom, meu nome é Gabriel, eu sou do curso de Ciências da Computação e atualmente faço o segundo período. Foi designado um trabalho, né, para me fazer em grupo e hoje eu faço esse trabalho em parceria com o Felipe Figueiredo, né, que é lá da minha sala. Dá um oi para a galera aí. E aí, galera, beleza? Bom, hoje a gente vai mostrar mais ou menos os passo a passo que a gente utilizou para estar fazendo esse trabalho, né? Toda a lógica e, inclusive, a implementação, né, do circuito. Pode dar continuidade aí. Bom, primeiro de tudo aqui nós obtemos a nossa tabela verdade, né, do nosso trabalho, né? A partir dela nós vamos obter, né, a simplificação da nossa expressão e através desse resultado a gente vai implementar no nosso circuito, né? Então aqui foi a nossa tabela escolhida, né? E para começar, vamos dar um breve resumo do que é a tabela verdade. E bom, a tabela verdade na lógica booleana, ela é uma ferramenta fundamental dessa lógica, né, para representar o resultado de uma expressão lógica, considerando todas as possibilidades de combinações de entradas, ou seja, variáveis. Cada linha da tabela ela representa mais ou menos uma combinação única de valores, geralmente, como vocês podem ver na tabela, entre 0 ou 1 para as variáveis de entrada e as respectivas saídas com base na operação lógica. E bom, aqui na nossa tabela a gente pode ver, né, as possíveis saídas dessas variáveis, né? E como a gente vai poder, né, obter o resultado, né, dessas saídas, seria usando mais ou menos a expressão a partir dos termos. Seria mais ou menos assim. Os midterms eles representam as combinações específicas de valores, né, que tornam a função booleana verdadeira, no caso que seria a saída igual a 1. Elas são úteis para construir uma forma canônica, disjuntiva, uma soma de produtos. Cada midterm ela é uma conjunção de todas as variáveis da função, podendo aparecer na forma normal ou negada. Aqui na tabela a gente pode ver, né, os possíveis resultados que a gente poderia obter. Como vocês podem ver aqui na variável A, B, C. Onde a gente possui zero em cada variável, a gente costuma negar elas, né, segundo a lógica dos mintermos. Então, nós obtemos o seguinte resultado da primeira. Né? Vale ressaltar também que sempre começamos a partir do zero, né, já que ele seria a expressão, seria, né, mais ou menos a parte que eles obtêm em menor quantidade em relação aos uns. Só que nesse caso aqui da tabela nós temos as mesmas quantidades de um. Né? Os zeros são as mesmas quantidades. Mas, como a gente sempre começa pelo zero, aqui na tabela a gente começou a partir deles. No caso, a primeira aqui nós obtemos, né, esse seguinte resultado, né, seguindo a lógica. E no segundo a gente obtemos esse outro resultado, seguindo a mesma lógica. No caso, onde tem zeros a gente vai negar, e onde tem um a gente deixa a variável normal. E assim por diante. Bom, eu fico com a parte do mapa de Carnot, né? E o mapa de Carnot nada mais é do que um mapa que a gente usa para criar expressões simplificadas com os termos que a gente obteve na tabela verdade. Né? Então, aqui como a gente pode ver, onde tem zero são onde tinham termos zero na tabela verdade. Então, como vocês puderam ver na tabela anterior, não A, não B, não C, tem um zero. E como a gente pode observar também nessa tabela, é onde tem um zero. Na posição não A, B, C, também tem um zero. Na A, não B, não C. E na posição A, B, não C. Que seria todas essas posições onde estão marcadas com zero. E a partir disso, a gente tem que formar grupos, né, o maior grupo possível, onde tenha o número 1. Né? Então, como mostrado no slide, a gente achou esse primeiro grupo, né, que foi o maior grupo que a gente conseguiu achar de números 1. E aqui, como a gente pode ver, a gente achou outro grupo de números 1 utilizando o princípio de que essa tabela seria redonda, ela seria um globo.
né? Então as pontas estão conectadas. Assim a gente consegue achar esse conjunto. Bom, e nesse último slide aqui, a gente vai conseguir ver o termo simplificado que essa tabela gerou, né? Que o cálculo dele a gente faz pela variável que não mudou no conjunto que a gente escolheu. Então, nesse primeiro conjunto da letra a gente consegue perceber que as únicas variáveis que não mudaram foram o A e o C. Então, essas são as duas variáveis que a gente vai escolher. E no conjunto de baixo, que é o conjunto que está em não A, a gente consegue perceber que as duas variáveis que não mudaram foram não A e a B. Por isso, elas foram as escolhidas. E agora, a gente vai exemplificar o circuito lógico através do software que a gente escolheu para ser utilizado. Então, agora a gente vai mostrar o circuito lógico, né? Que a gente montou aqui no software chamado logic.ly. Isso foi uma indicação do nosso companheiro de curso, né? O Hector. Ele indicou esse software. A gente achou, né? Eu e o Gabriel achamos que ele é um software bem simples, bem fácil de entender. Então, ele seria bom para essa explicação. Então, aqui a gente vai estar usando esses switches, né? Que são interruptores. Que eles só representam o A, esse primeiro, o segundo representa o B e o terceiro o C. Aqui, nesse caso, eles estão todos ligados, né? E aqui a gente pode ver que por esses fios, digamos que passa energia, né? E acende essa lâmpada aqui no final. O formato desse circuito é simples, né? Tem uma porta NOT, duas portas AND e uma porta OR aqui no final. E aqui é a lâmpada, né? O funcionamento dele vai ser bem simples. A gente vai testar usando os mintermos que foram gerados, né, pela tabela. Então, o primeiro mintermo é o não A, não B, não C, que seria não A, não B e não C, tudo desligado. Tudo desligado, apenas aqui a gente tem uma passagem, que é na porta NOT, porque ela inverte o sinal que está aqui. Então, o sinal que vai sair aqui é o inverso desse, no caso é positivo. E aqui na frente, a gente não vai ter mais nada, porque essa porta AND, ela apenas seria positiva, né? Passaria energia aqui no final se todas as entradas fossem verdadeiras, né? Fossem positivas. Agora tratando do segundo caso, que seria não A, não B, C. Nesse caso, C seria positivo, né? E do mesmo jeito que aqui em cima não passou nada, aqui também não, porque os dois termos têm que ser verdadeiros, né? Positivos. Passando para o terceiro caso, A, não B, C. Ou seja, só o A, não B e não C. Nesse caso também, a lâmpada não acendeu, não passou nenhuma energia. Aqui porque ela inverteu o sinal e aqui saiu negativo. Mas mesmo se fosse positivo não passaria, né? Porque os dois teriam que ser positivos. E como último caso a gente tem A, B e não C. Seria A, B e não C. Que também não passaram energia e não acenderam a lâmpada. Ou seja, nesse caso, a lâmpada só acenderia se fossem todos os casos, porque aqui embaixo todos os termos seriam verdadeiros e passaria para o OR, que aí no caso do OR, pelo menos uma das entradas tem que ser verdadeira, né? Ou positiva. Então, por isso que aqui passou energia e aqui não passou energia, mas mesmo assim a lâmpada acendeu. Porque a porta OR ela funciona desse jeito. E é basicamente isso a explicação. Segundo todos os exemplos que a gente teve, que seriam não A, não B, não C, o não A, B, C, o A, não B, não C e o A, B, não C, nenhum desses casos que a gente conseguiu com os mintermos ligaria a lâmpada. Ela só ligaria se todos tivessem positivos, né? Todos tivessem carga. E é isso. Essa é a representação do nosso circuito lógico. Bom, pessoal, a gente vai
observar alguns comportamentos, né, algumas conclusões que a gente pode tirar desse trabalho. A gente pode observar, né, como resultado de tudo. Um dos primeiros pontos é o comportamento do circuito. A expressão lógica, ela descreve, né, como as entradas elas afetam as saídas. Por exemplo, nós podemos identificar as condições necessárias para que a saída seja verdadeira ou falsa, no caso 1 ou 0. Uma segunda conclusão seria a simplicidade ou complexidade, né? A forma da expressão, a quantidade de termos, operadores e variáveis, revela o grau de complexidade do circuito. As expressões mais simples são geralmente mais fáceis de implementar em hardwares e mais eficientes. Uma terceira conclusão são mais ou menos os tipos de operadores. Nós observamos os tipos de operadores usados, né? E nós entendemos o papel de cada um no funcionamento do circuito. E um quarto seria mais ou menos nós podemos analisar as expressões para identificar, né, uma redundância e descobrir se ela pode ser simplificada, né, tornando o circuito mais otimizado. E ferramentas como o mapa de Cardano, né, elas ajudam nesses processos aí, né. Quinto e último, né, nós podemos um propósito do circuito. A expressão lógica ela pode indicar se o circuito é, por exemplo, um somador ou um comparador, né, um multiplexador ou de outra função específica, no caso. Bom, é isso. Essas foram algumas conclusões que a gente pôde tirar, né, junto aqui discutindo. E é isso.